Olá, nós somos o grupo aqui da Engenharia de Diadema, né? O grupo SM1 do nono bimestre da turma de sábado de manhã, Engenharia da Computação. O nosso projeto inicial será sobre o projeto de um banco de dados para apoio à tomada de decisões em uma empresa de assistência técnica da informática. Essa empresa, o nome dela é Astec Informática. Ela é para assistência técnica de desktop, notebooks e soluções em web e redes. Essa empresa está localizada no município de Mauá. Introdução e justificativa. Este projeto tem por finalidade apresentar uma proposta de criação de um banco de dados com informações dos clientes e fornecedores para a Astec Informática para o apoio de tomada de decisão em processo de engenharia. A partir da visita na Astec Informática e entrevistas executadas no Hangouts com o proprietário e seus clientes através da aplicação de um questionário, notou-se que são incompletos os dados dos clientes que buscam o serviço da mesma para ser utilizado no futuro. Nós vimos que a Astec Informática já possui um programa de cadastrar o cliente e o equipamento, e fazer uma ordem de serviço, porém ele é um pouco incompleto, são apenas informações básicas dos dados do cliente. O problema é a justificativa da pesquisa. Notou-se um pouco da falta de informação sobre os clientes, dificultando assim a comunicação com os clientes, pois não há informações suficientes, tornando o processo um pouco mais ativo, mobilizando a empresa ao atendimento relativo e como não há um canal de feedback do serviço executado. A ideia seria coletar alguns dados a mais, para poder oferecer alguns serviços diferenciados para esses clientes. O objetivo da pesquisa seria otimizar esses dados, essas informações coletadas sobre os clientes da empresa a fim de proporcionar um atendimento personalizado, melhorando os serviços prestados e orientando os clientes para uma melhor performance em seus negócios. Os objetivos específicos seriam conhecer o ramo de atividade dos clientes, qual seria a necessidade entre o hardware e software dos seus equipamentos, tendo assim uma melhor informação para poder oferecer alguns serviços diferenciados. Também foi apresentado algumas sugestões a mais, como serviço de busca e entrega de equipamentos, reserva para o empréstimo durante a manutenção, fazer uma divulgação maior com os moradores mais próximos, melhorar a condição para os moradores do bairro, ampliação e alteração do local, diversificação dos serviços e produtos, retirada e entrega do material e reposição com urgência, isso seria com os fornecedores que ele já tem, e na empresa modificar um pouco o layout, a segurança, serviços e produtos. E a manutenção e upgrade. Então esse upgrade foi o que realmente o cliente também gostou, Ele falou que realmente a questão do upgrade seria a atualização do software e hardware, seria algo muito fácil de ser aplicado. Porém, como nós vimos, o programa que ele tem de coleta tanto de dados do cliente como do seu equipamento é um programa muito simples, faltando assim um pouco mais de coleta de alguns dados para poder ter essas informações necessárias. Aqui também tem o potencial do local, próximo do local tem escolas, comércio, residência, supermercado, comunidades religiosas e o terminal de ônibus. Aqui é a foto aérea do Google Maps. Foi realizado então com os clientes da Astec, alguns questionários, com 10 clientes entre os dias 10 a 26 de agosto de 2016.
foi feito alguns questionamentos, né, e eles prontamente responderam, né, entre esses 10 clientes. A primeira pergunta foi como você conheceu a empresa, né? 3 responderam, né, outros meios, né? Não sabia falar como é que ele conheceu. E 7 falou que foi através de amigos. Um apresentou ao outro. Na segunda questão, qual a finalidade do uso do seu computador? Então aí já começava a entrar o nosso embate, a nossa ideia sobre o projeto. Então, 3 falou que usava o computador para jogos, 1 para estudo, 4 usava para trabalhar mesmo, né? E 2 para doméstico, né? Uso diversos, né? Outra questão foi, você sente necessidade de atualizar o seu computador? Uma pessoa diz que não, né? 4 diz que sim, software e hardware, sempre utiliza a necessidade de atualizar. 3 falou que o hardware ele sempre tem necessidade de atualizar, né, se tivesse informações de que precisaria, né? E 2 sim, o software, né? Com qual frequência, né, ele atualiza esse computador? 1 por necessidade, quando tem necessidade ele vai lá e faz, se não tiver ele não atualiza. 4 às vezes, 3 sempre, e 2 falou que nunca atualiza. Outra pergunta, você aceitaria receber a sugestão de atualização de hardware ou software, né? 2 diz que indiferente, e a maioria diz que sim, gostaria de receber informações sobre atualizações de hardware e software. Então, a proposta do nosso protótipo foi colher essas informações, né, desses clientes, principalmente os novos clientes, além dos dados pessoais, também para que ele usaria aquele computador, para uso doméstico, uso para estudo, para jogos ou uso profissional. E a partir daí, né, saber o hardware que ele possui, né, tanto software como hardware, né? Sabendo isso, né, a gente poderia ter uma gama maior de oferecer outros serviços, né, fazer uma divulgação, oferecendo tanto serviço para atualização de hardware como de software. Aqui nós fizemos um fluxo, né, do processo, né, que o cliente teria que fazer, né. A ideia seria fazer um programa ou melhorar o programa que ele tem ou fazer um outro programa, né. Então, além dos cadastros do cliente, né, normalmente ele faz, ele teria essa opção a mais de cadastrar o equipamento, sabendo daquele equipamento informações sobre software e hardware, e também as formas de uso do equipamento. O cliente, se ele usa para doméstico, estudo, jogos e trabalho. Também demos a sugestão de que ele também se atualizasse através dos fornecedores e canais que ele tem na internet sobre os novos hardwares e os novos softwares que estão sempre lançando no mercado. A partir daí, ele teria uma gama de informações que ele poderia ter uma tomada de decisão para quem e qual segmento ele poderia fazer a divulgação, se precisasse ou não, né? Então, ele sabendo sobre as informações do cliente, qual software que ele trabalha, o que ele usa, e qual hardware, né? Ele pode falar, né? Existe um hardware novo, saiu um software novo, uma atualização. Ele poderia oferecer essa divulgação, né, diferenciada para os seus clientes, tendo enfim que ele não teria tantos spams, né, em si uma divulgação localizada e direta, né, bem precisa para os clientes da Astec Informática. Então essa foi a proposta sugerida para o cliente da Astec, né, o proprietário da Astec. Ele realmente gostou muito da ideia, né? É uma ideia viável, fácil de se fazer, né? Que seria realmente apenas levantamento de algumas informações a mais. Ele já teria uma gama de dados a mais para ter essas informações, né? E assim ter uma tomada de decisão melhor para quem ele vai destinar uma divulgação específica, né? Visando que hoje, né, a gente vê que tem muito spam, né, de divulgação no e-mail, então ele não gostaria de fazer spam, sim divulgações precisas para os seus clientes, né, que ele tem. Aqui tem um protótipo da tela, né?
é só uma tela inicial de capturar o hardware, o software, a descrição do computador, e também qual é o uso do computador, se é para doméstico, escolar, trabalho e jogos. É lógico que essa tela ainda está um pouquinho crua, né, mas a ideia inicial seria essa. Ou colocando um programa auxiliar ou atualizando o seu programa que ele já tem. Aqui foi tirado algumas fotos do local, né, o balcão, a bancada, os integrantes do projeto e o proprietário. Aqui também mais algumas fotos, tem a fachada de fora da empresa, visando que ele trabalha em casa, o dono da Astec Informática, para uma questão de redução de custos, né? Ele não saiu do aluguel, né? Então, visando também essa questão de hoje, essa alternativa dele optar por trabalhar em casa, ele realmente viu a necessidade também de ter uma divulgação a mais, né? Então essa foi a ideia, né? Essa tomada de decisão seria também uma questão de divulgação do produto, de um serviço, né, para os seus clientes, e assim ele de repente aumentaria o faturamento da sua loja. Terminamos por aqui, espero que tenham entendido, né, o nosso objetivo, e muito obrigado.